Olá, queridos, eu sou a missionária Ana Martins e a gente está em mais uma aula online da nossa EBD, né? Nós vamos dar início agora a uma nova série de estudos. Nós vamos estudar as bem-aventuranças do reino e toda a nossa série desse conjunto de aulas está baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 5, nas bem-aventuranças. Então, a gente está muito feliz de poder estudar, né, de uma forma mais ampliada, né? Nós vamos tentar ver se conseguimos trabalhar com cada bem-aventurança em cada aula. E a ideia é meio que revelar para você um pouco daquilo que está escrito no Evangelho que escreveu Mateus a respeito de Jesus, né? E a gente vai estar trabalhando do versículo 1 ao versículo 10. Então, eu queria ler rapidamente com você a introdução desse texto, que diz assim: E vendo as multidões, ele subiu a um monte, e quando ele estava sentado, aproximaram-se dele os seus discípulos. E ele, abrindo a sua boca, ensinava-os, dizendo: Abençoados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Abençoados são os que choram, porque eles serão consolados. Abençoados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Abençoados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Abençoados são os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Abençoados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Abençoados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Abençoados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Abençoados sois vós quando homens vos insultarem, versículo 11, vos insultarem e vos perseguirem e falsamente disserem toda espécie de mal contra vós por minha causa. Bom, a palavra bem-aventurados, né, algumas versões elas vão versar significados diferentes, né? Então, algumas versões falam bem-aventurados, não é o caso dessa, eu estou usando a versão King James, é uma Bíblia nova que eu ganhei agora, porque minhas Bíblias estavam todas despencadas, e então eu ganhei uma Bíblia nova, King James, e nós, aqui, né, fala sobre abençoados, né, uma outra versão, mas a palavra bem-aventurado significa mais que felizes, ou seja, você pensa numa felicidade, quando Jesus estava falando dos bem-aventurados, ele estava falando de alguém muito mais do que feliz. A palavra bem-aventurado significa completos e a palavra bem-aventurado significa pleno também. A introdução dessa aula, nós vamos tratar de uma coisa muito diferente do que talvez você já ouviu sobre as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, para mim, elas fazem um contraponto para aquilo que nós cremos que é o nosso conceito, eu vou colocar aqui, de felicidade. Felicidade. Pensando, se você acompanha o texto, bem no início do capítulo 5 de Mateus, vem falando assim: E vendo as multidões, ele subiu a um monte, e quando ele estava sentado, aproximaram-se dele os seus discípulos. O que é interessante destacar aqui? Qual era a mensagem de Jesus para os seus discípulos? Jesus estava querendo falar sobre um novo conceito de felicidade. Jesus estava querendo ensinar para os seus discípulos naquele monte. Ele foi com a multidão, mas quando ele quis falar com os discípulos, ele se destacou um pouco mais para os seus discípulos, com os seus discípulos. O que eu entendo do início desse texto? Eu quero que você venha comigo. Não sai daí, não.
pega caneta, pega papel e vamos escrever, vamos estudar a palavra. A Bíblia fala que todo conhecimento traz liberdade. E o conhecimento da Bíblia traz muita liberdade para a gente. Então, escreve aí, anota aí. O que eu entendo desse texto? Jesus está querendo ensinar, ele está querendo discipular aqueles que iriam dar continuidade à pregação do Evangelho e à expansão do reino. Nessa pregação de Jesus, das bem-aventuranças, a gente vai trabalhar com 2 eixos. Jesus está trabalhando com 2 eixos, mas a gente já vai falar sobre eles. O que eu entendo, eu li isso de um autor muito interessante, de um teólogo. Ele falou que Jesus usou uma estratégia de marketing. Ele chama os discípulos para o monte, para um lugar destacado, usa da acústica do monte, chama os seus discípulos e começa a sua aula, a aula aberta, num campo aberto, falando de algo que o homem anseia desde os primórdios. Até hoje, o homem está em busca da felicidade. Então, Jesus começa a sua aula no monte, falando daquilo que é anseio do homem. O pecado, ele trouxe para o homem uma falta. O homem é um ser que tem falta. O homem não tem uma satisfação plena, O ser humano, por causa do pecado, o ser humano ficou insatisfeito. Então, Jesus chama os discípulos e ele começa a dar a sua aula. Imagina os senhores, vocês que estão aí me assistindo pelo YouTube. Imagina Jesus abre a sua boca e começa a ensinar. Felizes são, abençoados são, mais que felizes são. E aí a multidão, os discípulos começam a chegar perto de Jesus, porque os discípulos queriam saber do que Jesus ia falar. Ele estava chamando as pessoas para ensinar sobre a tal da felicidade, do caminho da felicidade. Esse texto do Evangelho de Mateus, ele fala sobre 2 eixos, a natureza da justiça e do reino. Então, 2 coisas nesse texto, Jesus vai falar sobre justiça e sobre reino. Eu quero fazer um contraponto aqui, essa vai ser a palavra introdutória, para esse estudo das bem-aventuranças do reino. Nós vamos falar que, para nós, talvez, durante muito tempo da nossa vida, nós fomos norteados por um conceito, vou escrever aqui, tá, gente? Eu sou bagunceira escrevendo. Por um conceito diferente do conceito bíblico do que é felicidade. Por exemplo, se eu perguntasse agora para você que está me assistindo aí no seu celular, o que é felicidade? Se eu perguntasse agora para um doente que está internado na UTI com Covid, eu vou perguntar para ele, Senhor, o que é felicidade para o Senhor? Se eu perguntar para um preso, Senhor detento, o que é felicidade? Os nossos conceitos de felicidade, eles são variáveis conforme a nossa necessidade. Quando nós lemos as bem-aventuranças de Jesus, parece-nos que Jesus está falando de um outro conceito de felicidade que não tem nada a ver com o nosso conceito de felicidade. Então, eu dei uma pesquisada, eu sou um pouco intrometida com filosofia, e aí eu tenho um aluno, quero mandar um abraço para o meu aluno Mateus, e o Mateus é um cara da ciência, da história, e ele me ajudou um pouco, pastor Clóvis, também meu amigo, me ajudou um pouco na formação desse conceito. O conceito de filosofia grega, de felicidade para a filosofia grega, é um pouco diferente daquilo que a gente pensa. Uma parte da filosofia cria, a filosofia antiga cria
que felicidade tem a ver com a questão do corpo. Um homem forte, um homem corpulento, era o cara que era feliz. Algumas pessoas estavam relacionando a felicidade com uma satisfação das suas necessidades, daquilo que o fazia completo. No sentido geral, né, se a gente pensar no conceito de Aristóteles, a gente vai pensar que o conceito de felicidade tem a ver com ser pleno, alguma coisa que torna a gente plena. Eu anotei aqui, alguns filósofos falam, a felicidade é impossível. Ninguém vai ter tempo nessa terra de ser feliz. Outro autor diz, felizes são os que adquirem justiça e temperança. Aristóteles fala, felicidade tem a ver com uma satisfação externa, tem a ver com a virtude, tem a ver, enfim. E aí eu coloquei aqui que para o nosso conceito, que talvez nós bebemos desse conceito grego, para a gente ser feliz tem uma coisa relacionada a uma satisfação plena, satisfação dos desejos, satisfação da completude, né? Desse saciar dessa fome que o homem tem. Mas Jesus, ele vem com esse texto de Mateus capítulo 5 e ele quebra isso. Ele fala de um conceito de felicidade que é completamente diferente. É como se o que Jesus apresentasse para a gente fosse antagônico para aquilo que a gente foi educado, para aquilo que a gente foi aculturado. Jesus está falando de um outro conceito de felicidade. A nossa felicidade está em tudo dar certo. A nossa felicidade está dos nossos anseios serem atendidos. O nosso conceito de felicidade está na plenitude daquilo que é dessa terra. Mas como diziam os filósofos, o conceito de felicidade de Jesus, ele é metafísico, ele não tem nada do que dessa terra pode fornecer. E aí a gente vai vendo um pouco, gente, toda hora eu estou botando a mão aqui, desculpa, é porque eu estou acostumada a usar óculos aqui. E eu coloco aqui que o alvo da palavra, Jesus estava chamando pessoas que querem ser felizes. Queridos, todo mundo quer ser feliz. Desde o homem mais rico do mundo até o homem mais miserável da terra, todos querem ser felizes. E aí eu coloquei algumas coisas aqui. Eu coloquei o que é felicidade. O maior desejo do homem é ser feliz. Por isso a gente trabalha pra caramba, a gente se prepara, a gente estuda muito, a gente vai em busca dos nossos interesses, porque todo mundo quer ser feliz. Então, quando Jesus chama os discípulos, ele está chamando você. Porque ele está chamando pessoas que estão interessadas em ser felizes. E aí eu coloquei que o conceito de felicidade ele é variável. Você chega hoje para o cara mais milionário da Terra e pergunta para ele o que é ser feliz. Talvez para ele ser feliz é ele conseguir dormir sem tomar remédio. Pode ser. Pode ser que ser feliz é ele recuperar os zilhões que ele perdeu na sexta-feira na bolsa. Mas talvez para a Dona Maria, que mora ali na esquina, ser feliz é ela poder ter 1 quilo de carne na geladeira. Ser feliz é relativo, é conforme a nossa visão de mundo. Mas só que Jesus está chamando todo mundo que quer ouvir e quer saber sobre felicidade. Jesus está falando sobre justiça, ele está falando sobre reino. E no reino, os conceitos do reino, eles não são filosóficos. Porque Jesus não veio ensinar uma filosofia. Eu vou deixar alguns textos, se você quiser anotar. Salmo 1:1 fala sobre o que é ser feliz. Provérbios 3:13 fala o que é ser feliz. Jó 5:17 fala o que é ser feliz. Eu coloquei aqui que quando Jesus fala com os discípulos, ele chama os seus discípulos para perto. E Jesus está chamando uma igreja que queira estar mais perto
daquilo que ele quer ensinar sobre felicidade. Talvez nós sejamos completamente insatisfeitos porque nós estamos pensando em felicidade baseado num pensamento grego sobre ser pleno, sobre ser completo com aquilo que essa terra pode fornecer. Ou uma paixão, ou um sexo bem gostoso, ou uma vida de coisas que a gente quer conquistar, ou um status, ou um patamar, um lugar onde a gente deseja galgar, chegar. Só que Jesus vem e ele fala sobre outros conceitos de felicidade. Ele fala sobre um novo conceito de felicidade que está relacionado ao reino. O reino de Deus tem um outro conceito de felicidade. E aí eu coloquei aqui, as próximas aulas elas vão falar sobre cada conceito de bem-aventurança aqui e com certeza você vai ser abençoado. Então diz, completamente antagônico, se você for humilde, você vai ganhar o reino. Se você chorar, você vai ganhar consolo. Se você for manso, você vai herdar a terra. Se você tiver fome de justiça, você vai ter uma sentença favorável. Se você for misericordioso, vai receber misericórdia. Se você tiver um coração puro, você vai alcançar o maior sonho de um crente que é ver a Deus. Se você promover a paz, você vai ser chamado filho de Deus. E aí a gente vai pensando o quanto isso é antagônico mesmo. Ninguém quer chorar. Ninguém quer perder, a gente não quer perder nem ônibus. A gente não quer perder brincadeira de carta com criança. E aí a gente está, essa apresentação de Jesus, ele está querendo falar que os conceitos do mundo, os conceitos filosóficos que permearam a nossa história, eles são completamente diferentes dos conceitos do céu. Então, parece que esse texto, ele vem fazer com que a gente tenha uma reflexão nova. Será que essa insatisfação que me envolve, será que essa insatisfação que me envolve, será que é porque eu tenho conceitos que são adulterados pela minha filosofia, pela filosofia do mundo? Uma parte dos filósofos falavam que a felicidade está em ter um corpo torneado. Será que hoje a gente também não está vivendo isso? Um padrão estético? Será que a nossa felicidade está ligada com a estética? Será que o nosso padrão de felicidade está em ter todos os nossos desejos realizados? E aí Jesus vem falando, olha, bem-aventurados os que choram, porque vão ser consolados. Mas ninguém quer chorar, ninguém quer perder, ninguém quer ter sentimento ruim. Então, a introdução das bem-aventuranças do reino é para que a gente suba no degrau do reino, para que a gente dê um passo para cima, para que a gente tenha coragem de ser conduzido e orientado pela palavra. E aí ele começa. Bem-aventurado são os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. A gente não gosta de ser pobre. A gente não quer ser pobre, a gente não quer ser pobre de espírito, a gente não quer ser humilde. Não, humilde é uma palavra pejorativa. Então, Jesus começa a tocar naquilo que tem a ver com a nossa vaidade. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, que herdarão a terra. Irmão, ninguém quer ser manso, ninguém quer perder a razão. Razão é um negócio que ultimamente a gente quer ter sempre. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Será que nós temos fome e sede de justiça, mas não dessa justiça daqui? Será que a gente está clamando pela justiça de Deus na nossa vida? Não é na vida do outro, não, na nossa vida. Então, e a gente vai caminhando, em direção a isso. E eu quero encerrar, que a gente já está encerrando, que o texto traz uma lição para a gente. Ser feliz, ser bem-aventurado, ser mais que feliz, ser abençoado, ser completo, é ser tudo isso nele. Ser pleno nele, ser feliz nele, ser completo nele. Esse sim é o conceito de felicidade de Jesus para mim e para você. Eu declaro que você seja muito abençoado, que essa palavra venha ecoar em você, venha ressonar em você,
tenha ressonância em você e que você seja muitíssimo abençoado. Não deixe de assistir a nossa próxima aula sobre as bem-aventuranças do reino e que o Senhor te abençoe muitíssimo.